E aí, galera, Pota concurseiro na área. Olha que brincadeira maneira. Regência, 200 questões. Sempre lembrando que vocês podem assinar para receber os PDFs, né? Tá aqui o telefone pelo Zap. E vamos ao que interessa, porque um longo caminho pela frente. Aqui no início eu preferi colocar assim, tá vendo? Complete com a preposição adequada, se for o caso, né? Na primeira, o escritor, aqui tem que ser de cuja obra eu falei. Porque olha só, o escritor morreu ontem é a oração principal, porque aqui a gente tem um pronome relativo, né? Aí o escritor morreu ontem e eu falei de sua obra. Você está falando de alguma coisa, tá? Então seria o escritor de cuja obra eu falei, morreu ontem. Lembrando sempre que o pronome relativo cujo, cujas, ele tem que acompanhar um substantivo, tá? Então, beleza. A segunda é uma das mais recorrentes, né? É este o livro a cujas páginas sempre me referi. Quem se refere a. Ó, falei de. Quem se refere a, né? A cidade em que moro, porque se eu moro em. Lembrando que aqui, ó, na cidade em que moro, poderia ser a cidade onde eu moro. A cidade onde moro é pequeno, porque eu moro onde? Na cidade, tá? O diretor recebeu os alunos, com quem manteve longa conversa. Então, ele manteve longa conversa com os alunos, tá? São pessoas em quem confio. Quem confia, confia em. Estes são os recursos de que dispomos. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. A lei, aqui você tem que dizer a lei a que não gostamos de obedecer. Aí tem gente que fala assim, aqui, né? Quando a pessoa ainda está, né, engatinhando, ela fala assim, ué, mas eu pensei que quem gosta, gosta de. Mas o de já está aqui, ó. Você tem que pensar nesse último verbo, ó. Gostamos de obedecer a. E não pode botar crase aqui não, tá? Crase antes do que, só se tiver uma palavra escondida. E aqui no caso quem pediu a preposição está depois, então essa voltinha aqui, ó, do a antes do que, não leva crase, tá? Beleza. Agora a 8 é interessante. Por quê, ó? A planta cujos frutos são venenosos foi derrubada. Então tá, a planta foi derrubada. Isso aqui é a oração principal. Aqui não tem que botar preposição alguma. Ó, o cujos não troca por seus. Você vai dizer o quê? Seus frutos são venenosos. Então, ó, faça a leitura isoladamente. A planta foi derrubada, seus frutos são venenosos. Ninguém pediu preposição alguma, tá? São pessoas com quem simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com. Sempre lembrando que os verbos simpatizar e antipatizar não são pronominais. Então, você não pode dizer assim, simpatia, eu me simpatizo com você. Não pode. Você tem que dizer que eu simpatizo com você. Tá ok? Ó, aqui também é interessante esse trocadilho aqui, ó. Este é o filme. Esquece o gosto de. Ó, gosto de já está aqui. Tu não pode botar o de aqui de novo. Você tem que se basear no último verbo. Você gosta de ver o filme. Então, este é o filme que mais gosto de ver. Eu gosto mais de ver o filme. Quem vê alguma coisa. Não bota nada. Agora, se você coloca o assistir no sentido de ver, aí ele vai pedir a preposição a. Este é o filme a que mais gosto de assistir. Porque o assistir pede preposição a, vai aparecer diversas vezes, tá? Agora, essa segunda parte é uma parte para a gente colocar certo e errado. Também boba, né? Ó, a primeira coisa aqui, ó, importante, é o implicar no sentido de acarretar. Então, ó, ele está me oferecendo a atitude do funcionário implicou suspensão ou a atitude do funcionário implicou em suspensão. Implicar no sentido de acarretar não pode botar em. Então, acarretou suspensão. Isso. Então, aqui é o certo, aqui é o errado. Vimos o filme hoje. OD. Quem vê alguma coisa. Tá certo. Agora, assistimos ao filme. Aí aqui já é OI, objeto indireto. Porque o assistir no sentido de ver, ele vai pedir a preposição a. Então, tá certo. O gerente do banco visou o cheque do cliente, ou seja, ele assinou, ele vistou o cheque. Visar no sentido de assinar é VTD. Normalmente vem visou o cheque, visou o passaporte, enfim. Aí aqui também é OD, ó. Visou o alvo, ele mirou o alvo. Visar no sentido de mirar é VTD também. Você não pode botar visou ao alvo, não. Ele visou o alvo. Então tá certo. Aqui ele já está dizendo que ele visou ao cargo. Ó. O aluno visa ao cargo. Aqui já é OI. Aqui é no sentido de almejar. Pede preposição a.
Então, se o aluno visa a vaga, tem que ter crase, porque se fosse cargo, seria ele visa ao cargo, mas é OI também, tá? Vai ter aula completa de função sintática também, tá, gente? Ó, você deve obedecer às regras, você deve obedecer aos regulamentos, tá? Então, também está correto. Tanto obedecer quanto desobedecer são verbos transitivos indiretos que pedem a preposição a. Agora, a terceira etapa é a etapa de completar com o ou lhe, conforme a regência. Então, vamos lá. Ninguém o convidou. Por que o? Porque quem convida, convida alguém. Convidar é um verbo transitivo direto. Ó, quando meu pai falava, eu lhe obedecia. Ou seja, eu obedecia a ele, né? O obedecer chama o lhe, desde que seja pessoa, tá? Não o namorou por muito tempo. Quem namora, namora alguém. Sempre lembrando que namorar com tá errado, tá? O namorar é verbo transitivo direto. Você namora alguém, você não namora com alguém, tá? Agora o agradecer, ó. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, ó, eu agradeci o quê? A lembrança. E agradeci a quem? A ele, que é o lhe, que é o aí, e estava emocionado. Então, agradeci a lembrança a ele e estava emocionado. Emocionado seria PS. Então, seria um predicado verbo nominal, né? Porque eu agradeci alguma coisa a alguém, é uma ação, e eu estava emocionado. Tá. A mesma coisa é o perdoar, ó. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então, perdoei o quê? O engano. E perdoei a quem? A ele. Lhe. Perdoei-lhe o engano uma vez, mas 3 vezes era demais. Tá. Agora aqui é uma outra situação bem interessante que vai aparecer. Normalmente aparece com o verbo informar, tá? Mas pode aparecer com outros verbos que também estão presentes na aula de hoje. Poucos lhe informaram. Por que tem que ser lhe aqui? Porque poucos informaram isso, ó, informaram isso a ele. Perceba que aqui não tinha a preposição de. Então eu fui obrigado a botar o lhe ali. Agora, aqui embaixo, eu tenho que dizer que poucos o informaram disso. Por quê? Porque senão vai bater o lhe de. O lhe de vai estar sempre errado, com uma exceção, o verbo chamar. Então, quando você tem um verbo chamar no sentido de taxar alguém, tipo assim, ó, chamei-lhe de bobo ou de mercenário. Aí, então, aqui vai ser um PO, porque o bobo é PO, que está se referindo a esse cara aqui. Esse cara aqui é o aí. Então, para você ter essa combinação do lhe de, pensa no verbo chamar, no sentido de chamar alguém de mercenário, etc e tal. Sempre lembrando que o verbo chamar, quando ele está nesse sentido, ele tem 4 possibilidades. Ele pode ser, chamei-lhe bobo. Perceba que agora ele quis omitir a preposição. Então, está certo, está certo. Ele poderia dizer, chamei-o de bobo. Aí o de bobo é PO e o é OD. E o outro seria, chamei-o bobo. E ele pode omitir a preposição aqui também. O bobo é PO e o é OD. E sempre lembrando que toda vez que você reconhece o PO, o predicado é PVN. Se tem PO, é PVN, predicado verbo nominal, tá ok? Vamos lá, agora as questões mesmo, né? A frase em que o complemento verbal destacado não admite a sua substituição pelo pronome pessoal oblíquo ato no lhe. Ou seja, não pode botar o lhe. Aí tem aquela coisinha básica, né? Que o lhe, ele só pode ser usado para pessoa, mas não pode ser objeto direto, tá? Então vamos lá. Ó, o diretor pagou a quem? Aos funcionários. OI e pessoa. Dá para botar lhes. Lhe, né? Pagou-lhes. Dá para entrar o lhe. Ele continuava desolado, pois não assistiu ao debate. Peraí, debate não é pessoa, então aqui não cabe o lhe. Então a resposta já era aqui. Ah, então o que eu faço? Eu teria que dizer que não assistiu a ele. Eu não posso botar o lhe. Lhe é só para pessoa. Se o cara tem um entendimento de que o lhe é só para pessoa, essa questão estava no bolso, porque funcionário é pessoa, ao gerente é pessoa, ao rapaz é pessoa. Debate não é pessoa, tá? Ó, entregou o parecer ao gerente, seria entregou-lhe o parecer.
contaria a verdade ao rapaz. Então, aqui vai poder botar o lhe. Só que como o verbo está no futuro do pretérito, eu teria que fazer uso da mesóclise. Sempre lembrando que colocação pronominal está chegando. Vai ter contar-lhe-ia a verdade, se pudesse. Contar-lhe-ia a verdade. Então, contaria é futuro do pretérito, não há palavra atrativa, portanto, a mesóclise é de rigor, ok? Mais uma aqui de pronomes, ó. Ele esqueceu-se do compromisso e não pagou ao médico. Ou seja, aqui, gente, eu poderia dizer que não lhe pagou, pode entrar o lhe, ou não pagou a ele. Eu não posso descartar o a ele aqui. Os dois servem. Agora, olha só, o funcionário aspirava a quê? Ele aspirava a um cargo mais elevado. Esse aspirar está com o sentido de almejar, objetivar, ter em vista. A pergunta aqui, ele aspirava a quê? Aqui não está no sentido de inalar. Então, é um aí. Só que cargo não é pessoa. Então, não dá para botar lhe. Ou seja, é a ele, que eu havia dito anteriormente. Ó, o governo assiste os flagelados. Aqui está no sentido de ajuda. O governo ajuda os flagelados. Então, assistir no sentido de ajudar, socorrer, é VTD e OD, tá? Então, teria que ser o governo assiste-os, ou o governo os assiste. Tanto faz, porque governo é substantivo. Perceba que só tem um ois, ó. E aqui é o AD, mano. Não tem como lhe ser o AD. Então, já dava para... Só essa matava a questão. Aí aqui, Paulo namora Eduarda, o que eu falei ainda há pouco. Quem namora, namora alguém, tá? Então, se ele namora Eduarda, o namorar é VTD. Então, eu tenho que dizer que Paulo a namora, ou Paulo namora, porque Paulo é substantivo, também não atrai. Eu não posso falar Paulo namora a ela, não, tá? Vamos lá. Mais uma de Oilê, ó. Não o ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Ajudar é verbo transitivo direto. Constrói-se com objeto direto de pessoa, tá? Nem lhe pediu nada. Nem pediu nada a ele. Porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. Não o julgou. Quem julga, julga alguém. Nem o condenou por isso. Quem condena, condena alguém. Ou seja, olhe o. Olhe o. Alfa. Vamos lá. Mais uma de pronomes. Festa aí, ó. Devolva os livros. Devolva o quê? Os livros. OD. Então tem que ser devolva-os. Não pode ser lhes e não pode ser as, porque livro é masculino. Ok. Apresentei a eles, que é um OI, mas não está em negrito. Eu apresentei o quê? Uma nova proposta pedagógica, OD. Então, o que está em negrito é um OD. Então, ó, essa está descartada, mas uma nova proposta pedagógica é feminino. Então, eu tenho que dizer apresentei-a. Não entendi as outras alternativas, sinceramente. Bola. Vamos confirmar. Peça o quê? Desculpas. E peça a quem? Aos seus pais. Olha aí. Peça-lhes desculpas. Peça-lhes. Emprestou o quê? O carro, que é o OD. Então, emprestou para quem? Para o amigo, que é o OI. Emprestou-lhe o carro. Ó, emprestou-lhe o carro. Olha lá, confirmado. Letra B de bola. VUNESP. Aqui, ó, regência verbal está correta. Essa é muito boa. Por quê? Porque eu falei lá no início que o pronome relativo cujo, ele tem que obrigatoriamente ter ao seu lado um substantivo. E muita gente que erra essa questão fala assim, a A está errada, porque olhar é verbo. E aqui olhar não é verbo, é substantivo, é o olhar. Aqui, ó, ele é um homem de cujo olhar triste não me esqueço. Ou seja, eu não me esqueço de seu olhar triste. Seu olhar triste. Então esse olhar aqui está funcionando como substantivo, é o olhar do homem, não é o verbo olhar. Ah, é uma derivação imprópria? Sim, é uma derivação imprópria, mas essa já é a correta. Agora, olha quanta coisa errada. Não discordou com a esposa? Não, ele não discordou da esposa. Quem discorda, discorda de alguém. Quem concorda é que concorda com alguém, tá? Trata-se de um político a cujo nome não me recordo? Não, é de cujo nome não me recordo. Eu não me recordo de seu nome. Quando eu não me recordo de alguma coisa.
tá? Ele se referiu sobre o filme? Não, ele se referiu ao filme. Quem se refere a alguém. Esse direito não assiste a trabalhadores rurais. Esse direito não cabe, não pertence. Assiste no sentido de caber, pertence, pede preposição a. Então esse direito não assiste a trabalhadores rurais ou não assiste aos trabalhadores rurais, como queiram. Mas em não pode. Então estava tudo errado aqui, né? 33, GGS. Ó, regência verbal, o emprego, né, da regência verbal está incorreto. Lembro-me das pessoas, tá certo? Que me ajudaram, que ajudaram o João nos momentos difíceis, tá certo? Quando eu falo lembro-me, quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. Aqui está o erro. Esse foi da última, né? Esqueceu de ir ao banco. Não, esqueceu-se de. Quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece alguma coisa. Ó, eu sempre esqueço o nome, tá certo? Depois do acidente, não lembrava o quê? Nada. Não lembrava nada. Se eu digo não me lembrava, olha só, depois do acidente, aí eu falasse assim, não me lembrava, aí eu teria que dizer de nada. Quem não lembra alguma coisa. Se eu não me lembro de alguma coisa, que é um aí. Mas estava certo. A errada estava aqui, ó. Mais uma. Regência verbal, coloque certo ou errado. O ideal a que aspiramos é conhecido de todos. O ideal a que aspiramos. Aspiramos ao ideal. Esse a é uma preposição, tá certo? Porque o aspirar está no sentido de almejar, ele pede preposição a. A plateia assistiu uma excelente peça teatral. Não, ela assistiu a uma excelente peça teatral. O assistir, no sentido de ver, pede preposição a. Você assistiu a um espetáculo, você assistiu a uma peça teatral. Então aqui estava errado. Ela não obedeceu o regulamento. Não, ela não obedeceu ao regulamento. Obedecer e desobedecer pedem preposição a. Portanto, a resposta era Charlie. Certo, errado, errado. Exaf, a regência verbal está correta em. Eles preferiam mais. Ó, preferir não admite termos intensificadores. E nem do que. Eu teria que dizer que eles preferiam música a cinema. Antônio, vírgula. Esse Antônio é vocativo. Eu lhe vejo. Não. Eu o vejo amanhã lá no clube. Quem vê alguém. Não pode botar lhe. É um erro grave. O secretário informou o quê? Ele informou o resultado da prova, que é o OD, e informou a quem? Ao candidato, que é o OI. Certíssimo. Glória a Deus. Olha só, hein? A humanidade aspira a dias melhores de existência. O aspirar está no sentido de almejar. Pede preposição a. Então estava bem errado. Tá? É preciso seguir o regulamento. Quem segue alguma coisa ou segue alguém. Tá? Vamos lá. Agora a 36. Funrio. Apresenta erro quanto à sintaxe de regência. Já falta de atenção não implica em erros. Falta de atenção acarreta erros, provoca erros. Implicar no sentido de acarretar, não pode botar a preposição em. Já estava errado. Ó, prefiro ler a ver televisão. Quem prefere alguma coisa ou outra. Olha lá. Assistimos a uma partida emocionante. Agora ele botou o azinho ali, ó. Tá certo. Todos visam a uma vida tranquila. Visar no sentido de almejar. Também tá certo. Preposição a. Perdoou o quê? A desobediência. E perdoou a quem? Ao filho. Quem perdoa alguma coisa a alguém. Aqui, desse perdoar alguma coisa a alguém, é o PPA, né? Ó, pagar, perdoar e agradecer. É objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. Sempre. Tranquilo? Vamos lá, questão 37, ó, da EPICAR. Não está correta a regência, ou seja, ele quer errado. O mestre não visava aos bons alunos. Visar no sentido de objetivar, ter em vista. Pede preposição a. Tá certo. Não desobedeças ao regulamento. Obedecer pede preposição a. Tá certo. Nós o cumprimentamos. Tá certo. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém.
Só que aqui que tá o erro, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse lhe D aqui, ó? Deu ruim, mano. Eu não posso falar e lhe cientificamos de que a prova foi adiada. Vai bater 2 OIs. Deu ruim. Qual é o caminho mais curto aqui para corrigir? Tirar o D, ó. Cientificamos, que é o mesmo que informamos isso a ele. Então, tirando aquele D, resolve o problema. Tá errado. Alguém, ó, aí agora aqui tá certo, ó, tá vendo? Ele botou o lhe aqui, ó, alguém lhe informou isso. Ou seja, alguém informou isso a ele, tá certo? Ou então, porque também tem a possibilidade de você retirar o lhe. Aí você vai ter que botar um AD, ó. Posso informá-lo, que é o AD, porque o Lolá, Luz, Lás é o AD. Agora abriu espaço para entrar o D. Disso. Posso informá-lo disso. Aí seria o aí. E aqui o assistir também está certo, ó. Assistiremos a um belo espetáculo. Ou seja, tudo certinho, tá? Marque a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Não simpatizo com, tá certo. Muitos preferem a empresa privada ao serviço público, tá certo? Que quem prefere alguma coisa a outra. Lamentavelmente, vírgula, não conheço a lei, opa, é a lei a que te referes. Tu te referes a alguma coisa. Faltou o a antes do que. A lei a que tu te referes. Porque tu te referes à lei. Então faltou esse azinho antes do que aqui, tá? Vai aparecer mais, vai ter uma sequência dessa aí. Existem muitos meios a que podemos recorrer. Quem recorre, recorre a. Ó, então tá certo. Essa era a única incorreta mesmo. Ó, Manuel aspira ao cargo ou aspira ao cargo? Aspira ao cargo. Então, tchau para você. Quem quiser assistir ao filme, assistir no sentido de ver, pede preposição a. Ó, já matei. Delta. Certamente, essa decisão implicará a dissolução do grupo. Essa decisão acarretará, provocará a dissolução do grupo. Implicar no sentido de acarretar não admite em. E às vezes eles fazem isso, ó. Eles fizeram na. O que o na é? Na é a contração do em mais a, para tentar disfarçar. Só que aí você atentamente vai perceber que não pode. E na última não é ao chegar em casa, é ao chegar a casa, porque o verbo chegar, ele pede preposição a. Lembrando que não pode botar crase antes de casa, nesse caso, porque a casa não está especificada, ok? A resposta já estava marcada. Assinale a frase cuja lacuna se preenche corretamente com a preposição entre parênteses. Alguns não conhecem o assunto a que te referes, ó, parecido com aquela outra, não era de. Era uma questão antiga de que muitos se recordam. Quem se recorda de. Tá errado. As questões ecológicas em que muitos pensam. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Essa é a correta. Marquei. O seringueiro, essa foi forte. Sob cuja coragem. Não. É de cuja coragem ninguém duvidava. Por quê? Porque quem duvida, duvida de. Ó, o seringueiro percorria a mata. Ninguém duvidava de sua coragem. Tá? Era para ser de. E a última não é sobre, são os problemas com os quais os ecologistas se preocupam. Os ecologistas se preocupam com os problemas. Quem se preocupa com alguma coisa ou com alguém, tá? Essa também é clássica, né? Muitas questões, né? Quem já fez, o cara já lê e fala, pô, já sei, o caramba. Por isso que tem que ter um volume maior, para ver se alguma questão você não fez ainda, para te pegar de surpresa. Assinale a alternativa em que a regência verbal está incorreta. Aí ele disse na primeira, a beleza de seu sorriso eu já me esqueci. Essa construção está na ordem inversa, porque o sujeito é o eu. Só que aqui está pronominal, ó. Então não era para ser a. Aqui no início era para ser da beleza. Ó, eu já me esqueci da beleza de seu sorriso. Porque se eu me esqueci de alguma coisa. Ah, pode, e se tirasse um B? Aí estaria certo, a beleza de seu sorriso eu já esqueci. Eu já esqueci a beleza de seu sorriso, tá? Então a resposta seria alfa, já é errado. Eu guardei um amor infinito para você, tá certo? Todo dia ela faz tudo sempre igual, ela faz alguma coisa, e eu só peço um pouco de malandragem e eu peço a Deus. Porque quem pede, pede alguma coisa a alguém, certo? CFS. Aí aqui, ó.
Paula esqueceu os documentos? Pode. Paula esqueceu os documentos. Ou Paula esqueceu-se dos documentos. Agora, esqueceu dois, não rola. Aí agora o obedecer. Ó, obedeceu hoje está errado. Obedeceu hoje está errado. É obedeceu aos comandos. Por quê? Eu já falei hoje. Obedecer e desobedecer são verbos intransitivos, aliás, perdão, transitivos indiretos e pedem preposição a. Ó, repetindo, obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem preposição a. Beleza. E a última, meu colega, ele não aspira um cargo, ele aspira um perfume, um aroma, né? Aqui ele aspira a um cargo, porque o aspirar está no sentido de almejar, tá? Então a resposta era Charlinha. Beleza. Vamos lá. A opcional é a opção correta quanto à norma culta de regência verbal, ele quer a correta. Pedro pagou os castigos com muito sacrifício. Já está correto. Porque quem paga, paga alguma coisa. Ele pagou o quê? Os castigos. É coisa? Tu paga alguma coisa a alguém. Ah, mas ele não está dizendo a quem ele pagou. Ele pode omitir. Mas ele pagou os castigos. Castigo é coisa. Agora vamos caçar os erros. Ó. Ela namorava com Eros. Não, já falei hoje. Namorar não pode colocar a preposição com. As donzelas preferiram castigá-lo a serem ignoradas por ele. Ao preferir, quem prefere alguma coisa a outra. Também estava errado. E sua atitude implica outras determinações. Sua atitude acarreta outras determinações. Outra coisa que eu já falei hoje, implicar no sentido de acarretar não admite a preposição em. Ok. Ó, já começou errado. Esqueceram do meu nome. Não, esqueceram o meu nome. Quem esquece, esquece alguma coisa. A 1 já está errada. Já não tem como marcar nem essa nem essa. Ó, primeira vez que aparece, ó, a diretoria do colégio procedeu ao sorteio. Esse proceder, quem procede a. É igual aquela história clássica, né? Que o delegado procedeu ao inquérito. Deu início, né? Ao sorteio, deu início ao inquérito. VTI, pede preposição a. Então essa tá certa. Informei o resultado do concurso, que é o OD, e informei a eles, que é o OAI. Também tá certo. Então a certa tem que ser 2 e 3. Maneirinha, né? Assinale a alternativa em que há erro de regência. Erro de regência. Prefiro a cadelinha a todos os presentes. Quem prefere alguma coisa a outra. Certo? Ó, muita gente tombou nessa. Porque falou assim, não tem aquele negócio que não pode o mais. Ó, vou repetir. Quem não pode termos intensificadores é o preferir. Prefiro mais, tá errado. O gostar pode, tá? Gosto mais da cadelinha do que todos os presentes, tá certo? Eduardo não vai esquecer mais, não é do, porque o esquecer não está pronominal. Ele não vai esquecer o episódio. Aí se não fosse ele não vai se esquecer, ele não vai se esquecer mais do, porque quem se esquece, esquece de alguma coisa. Então aqui estava errado. Ó, Charlie, vou à rua, né? Vou ao bairro, tá certo. Sem problemas. 46. O problema, pontinho, pontinho, ele se referia, era a devastação das florestas. Seria o problema a que ele se referia. Esse é manjado, né? Quem se refere a. Então essa eu não gosto muito não, porque quando cai todo mundo acerta. O problema de que ele tratava. Essa é maneirinha. Quem trata de alguma coisa. Ele está tratando de quê? Ó, problema de que ele tratava. Ó, tá vendo? Tem 2 no páreo. O problema, aqui na última, é só que, mané. O problema que ele precisava resolver. Porque ele precisava resolver o problema. Aí tu falou, mas quem precisa não precisa de, mas aqui o precisar está funcionando como auxiliar. Tu só pode... Ele precisava resolver o problema. Ele não precisava resolver do problema. Ele precisava resolver o quê? O problema. Então não bota a preposição. Aqui é auxiliar, mas infinitivo. Muito cuidado aqui, hein? Muita gente, se cair uma história dessa, fala que botou bola. Aqui é auxiliar, mas infinitivo. É o último verbo que conta, tá? Muito boa essa. Boa para chamar erro, né?
Regência verbal está correta, assinale-a. Nós fomos no cinema, não, nós fomos ao cinema. Verbo ir pede preposição a. Ele aspirava a uma posição mais elevada. Também já foi falado, aspirar no sentido de almejar, pede preposição a. Não os deixei sair, não os deixei sair, tá certo. Não deixei os meninos sair, não os deixei sair. Tem que ser sair mesmo, tá? Aqui, ó, tá errado. Não é eu o quero muito bem, é eu lhe quero muito bem. Por quê? Porque esse querer tá com sentido de estimar, ter afeto. É clássico esse tipo de situação. É aquela parada do cara escrever assim, ele vai botar assim, ó, quero-lhe bem. Quero-lhe bem. Esse lhe é o aí, isso aqui é VTI, ele está no sentido de estimar e ter afeto. Ah, e quando é que vai ser o? Quando for no sentido de desejar mesmo. Tipo assim, quero o carro. Se o cara bota assim, ó, quero o carro. Aí o cara vai botar o quê? Quero. Mas é sempre, normalmente é com bem, né? Quero-lhe muito bem, quero bem aos meus pais, porque pede preposição a, né? Tem aquela história assim, ó, quero bem aos meus pais. Aí ele manda substituir isso por um pronome, aí vai ficar o quê? Quero-lhes bem. Aí aqui é o aí que acabou substituindo pelo lhes. Vamos lá. Observe o que se repete. Aí ele disse para mim lá, aspirou o ar, aqui está no sentido de inalar, cheirar. E aspirou a glória, aspirou ao sucesso, né? Tal verbo apresenta a mesma regência? Não, porque aqui é VTD e OD, e lá é VTI e OI. Não é essa. Ele falando que apresenta a mesma regência e mesmo sentido, nada a ver. Embora apresente regências diferentes, ele tem sentido equivalente, nada a ver, sentido é diferente. Poderia vir regido de preposição também na primeira oração, sem que se modificasse o sentido dela, nada a ver, vai modificar o sentido. Apresenta regências e sentidos diferentes nas duas orações. Certíssimo. Boba, né? Mais uma de esquecer e lembrar. Sinale alternativo em que a regência verbal está incorreta. Esqueci-me do nome, tá certo. Lembrei-me de você, tá certo. Lembrei isso, tá certo. Agora a D tá bem errada. Eu não posso falar que eu lembrei do dia da sua formatura. Eu teria que dizer que eu lembrei o dia. Aí se fosse lembrei-me, pota, lembrei-me do dia. Aí tá tranquilo. A regência verbal que contraria a norma culta, ou seja, tá errado. Ó, a secretária C esqueceu do, tá certo. Desobedecer aos seus pais, também tá certo. Obedecer e desobedecer pede preposição a. O médico assiste os pacientes, ajuda os pacientes. A enfermeira aplica o quê? As injeções. OD e OD, certinho. Então aqui está o erro, basta encontrar. Jamais aspirei a tão doce aroma. Não, jamais aspirei tão doce aroma, porque esse aspirei está no sentido de inalei, cheirei. Jamais inalei tão doce aroma como naquela aprazível cidade. Tá errado. Ele quer saber a alternativa com erro de regência verbal. Hoje é para dormir, é para sonhar ou ter pesadelo com regência verbal. Espero que vocês tenham um sonho com regência verbal, que você esteja acertando na prova, em nome de Deus. Era um candidato, ó, não é com cujas propostas a maioria discordava, é de. Discordava de, concordava com, né? Havia eleitores, seus títulos eram falsos, tá certo. Ó, a com erro já tá na primeira, né? Deixa eu só marcar aqui, né? Havia eleitores, seus títulos eram falsos, tá certo. Conversei com o candidato, de cujo assessor sempre desconfiei. Eu sempre desconfiei de seu assessor. Porque quem desconfia de alguém, né? Desconfia de seu assessor, tá certo. Ouvimos o candidato contra cujas propostas nos revoltamos. Nós nos revoltamos contra suas propostas, tá certo. E o candidato a cuja conduta me referi foi vitorioso, ó. O candidato foi vitorioso. Eu me referi à sua conduta. Quem se refere a, então também estava certo. Lembrando que antes de quem e cujo não se usa crase, beleza? Assinale a alternativa com erro de regência verbal. As crianças obedeciam ao pai, tá certo. Aspirei muita poeira, ou seja, inalei muita poeira, tá certo. Preciso visar meu passaporte.
assinar, avistar o passaporte, tá certo? É que nem visar o cheque e tal, é a mesma coisa. Então o erro tá aqui, vamos só achar, né? Infelizmente, os jovens preferem aos jogos de computador do que a leitura de um bom livro. Tá totalmente errado. Primeiro, eles preferem os jogos de computador, porque o preferir não pode botar do que nem que. E aqui eu teria que dizer que eles preferem os jogos de computador à leitura de um bom livro, porque aqui eu botei artigo, aqui eu tenho que botar crase, porque leitura é feminino, mas a D estava bem errada. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Ó, tem muita gente que está se enrolando, né, se enrolando com esse tipo de questão, porque ele quer a correta. Ó, é necessário obedecer às leis. Está errado. Por quê? Porque está faltando a crase. Aí o cara falou, mas a questão não é de regência, mas se você não puser a crase, você comete um erro de regência. É obedecer aos regulamentos. Estava errado. Eu não aspiro um cargo de chefia, eu aspiro a um cargo de chefia. Eu não cheguei em casa, eu cheguei a casa. Também já foi falado. Então a resposta correta é D. Nunca esqueci o quê? Aqueles dias agradáveis. Pota, se fosse nunca me esqueci, aí eu teria que dizer que eu nunca me esqueci daqueles agradáveis dias ao seu lado. Porque eu esqueci, nunca me esqueci de alguma coisa. Ou nunca esqueci alguma coisa. Ok? 54. Em todas as opções a regência verbal está correta. Exceto, então ele quer o quê? Ele quer a errada. Ele quer errado. Esqueci-me do livro. Tá certo. A resposta do funcionário implicou sua demissão. Acarretou. Olha lá, o implicar no sentido de acarretar. Não pode botar em, não botaram. Somente alguns políticos não responderam aos insultos do nervoso público. Tá certo. Porque aí a gente fala assim, eu pensei que vocês responderam aos insultos. Não, você está respondendo aos insultos. Porque os insultos são proferidos por pessoas. Então você está respondendo às pessoas que o insultaram. Tá? Então, o erro está na D. Olha como é que o erro era grave. Ó. Aspirei ao delicioso perfume, mas aqui tu não está cheirando? Aspirei o delicioso perfume. Você inalou o delicioso perfume. Então, dá uma lida, né? Porque você consegue identificar. Porque tem gente que é precipitado, aí depois fala, nem li. Então, lê, pô. Vai ticando as paradas. Vamos lá, questão 5.5. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Que filme você assistiu ontem à noite? Essa é bem bacana. Porque você não pode perguntar que filme você assistiu. Você poderia perguntar que filme você viu. Agora, como assistir pede preposição a, teria que ter um a aqui no início. A que filme você assistiu ontem à noite? Então aqui está errado. Aqui é bem interessante. A letra B. Ó, a letra B também está errada. Você não pode atribuir o mesmo complemento a verbos de regências diferentes. Tá vendo? Você está querendo botar o do filme para os dois. Normalmente isso vem com o E. Vi e gostei do filme. Não, tá errado. Você tem que dizer que vi o filme e gostei dele. Repetindo, não se deve atribuir o mesmo complemento a verbos de regências diferentes. Você tem que abrir e separar, tá? O político trovejava insultos, tá certo. Ele trovejava alguma coisa, insultos. Então tá certo. Até porque a letra D tá bem errado, porque é não desobedeça a este regulamento. Obedecer e desobedecer pedem preposição a. É não desobedeça a este regulamento. Então estava bem errado. A erro de regência verbal. Bom, minha aparência não lhe agradou. Não agradou a ele. Olha aí. Ou seja, ele não ficou satisfeito. A B já está errada. Esta é a regra, não é esta é a regra que você obedecerá. Esta é a regra a que você obedecerá. Porque quem obedece, obedece a. Ah, tá. Então tem que botar um a antes desse que, mas sem crase, sem crase. Porque tá na voltinha, ó, antes do que, ó, obedece a. Lembra, só vai poder botar crase antes do que se couber a palavra escondida. Então aqui tá errado. Aqui o sujeito é esse direito, ó. Esse direito sempre assiste-lhe. Sempre lhe assiste, sempre assiste a ele, né? Se eu botar na ordem direta, eu tenho que dizer que esse direito sempre lhe assiste, tá? Porque o sempre atrás, só para deixar claro. Mas assiste a ele. Aqui está no sentido de caber, pertencer. Mas tá certinho. E essa foi a conclusão a que chegamos. Quem chega, chega
a alguma conclusão. Aqui é um erro que vai aparecer daqui a pouco para a gente colocar a preposiçãozinha. Nesse a que você obedece. É clássico. Ó, marque a opção em que a regência do verbo não está correta. Não está correta, ou seja, deu erro. O pesquisador agregou-se ao grupo da universidade. Quem se agrega a. O auxiliar inseriu os dados no computador. Está inserindo os dados em algum lugar, computador. Agora a C está demais. A criança agradeceu os primos, o presente. Que isso? Quem agradece alguma coisa a alguém. Ela agradeceu o presente e agradeceu aos primos. Então, estava bem errada essa, né? E a situação influiu na decisão. Influiu em quê? Se influi em alguém, ou influi em alguma coisa, né? Tá certo. Influiu na decisão. Sem problemas. Assistir ao filme. Não pode botar o. Assistir ao filme. Que você indicou. Pois preferi ir ao cinema. Não é ir no cinema. O ir pede preposição a. Ó, preferi ir ao cinema a ficar em casa. Porque se ele botou preferir, não pode botar do quê? Quem prefere alguma coisa, qual seria alguma coisa? Ir ao cinema. A outra, a ficar em casa. Tá? Então a resposta a ser marcada é Charlie. 59. A lembrança do avô, a que o garoto narrador fez referência. Quem faz referência a. E essa é N, né? Mas função sintática do pronome relativo a gente vai ver. É aqui. Aqui, de que. É o mais eficiente recurso de que dispõe. Porque quem dispõe de algum recurso. Você dispõe de. Então, ó, só o dispõe matava, né? Pois é. Aponte a única frase correta quanto a regência vai preferir. Prefiro mais do que. Tá errado. Português do que? Ó, prefiro português a matemática. Aí o cara pode falar assim, mas não tinha que ter crase aqui não? Não tinha que ter crase aqui não, só teria crase aqui se aqui fosse. Prefiro o português à matemática. Para botar crase aqui tem que ter o artigo. É aquela velha história, ó. São coisas bobas, né? Mas aqui, por exemplo, prefiro o carro à moto. Eu prefiro o carro à moto. Moto é muito perigoso. Agora, se eu falasse prefiro o carro, aí aqui eu teria que dizer a moto com crase, porque moto é uma palavra feminina. Para sonhar e acontecer isso, essa possibilidade aqui, ó, aqui tem que ter o artigo e a moto tem que ser feminino. Ah, mas a moto é feminino, eu ia botar aqui. Se não entender esse trocinho aqui, ó, vai ficar bolado. A maioria das coisas a gente só entende quando a gente anota e fica forçando para entender. E isso demanda tempo. A pessoa, o ser humano, tem que sentar para estudar. Senão, meu, vai ficar fazendo prova até morrer. Prefiro muito mais. Aqui é pesado. Prefiro português à matemática. Prefiro antes do que... Isso, só Jesus, né? Eu não quero que caia preferir, não. Estou passando porque é obrigação. Mas eu não gosto, não. Sinale a alternativa correta. Antes prefiro aspirar uma posição honesta que aspirar a uma posição honesta. 2 erros. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui, quase. Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Aqui as duas são iguais, as duas estão erradas, né? Não. A C e a D são iguais, né? Ainda bem que as duas estão erradas. Então qual é a resposta? Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. A resposta é... Não entendi o que aconteceu na C e na D, não. Deve ter sido na hora de digitar. Provavelmente deve ter um do que aqui para diferenciar, mas do que e que está errado. Preferir não deixa para lá. Assinale a alternativa correta com relação à regência verbal. Só Jesus, hein, gente? Comunicou às alunas isso. Ó, ele comunicou isso, mas comunicou a quem? Às alunas. Faltou crase aqui, tá? Comunicou aos alunos, tá errado. Ainda não pagamos os honorários aos advogados. Opa, tu paga alguma coisa a alguém, glória a Deus. Marquei. Paguei o advogado? Não, paguei ao advogado. A má gestão implicou, olha lá, ó, que eu falei naquela outra questão lá, que eu falei, ó, cuidado com implicar. Aqui o implicar tá com sentido de quê? Acarretar. Já foi falado, né, hoje. Eles tentam disfarçar com o na.
porque a gente já sabe que não pode botar o em, então aí implicou a falência da empresa, acarretou a falência da empresa, porque ele é VTD, então botar em ou botar na, vai babar. Indique a regência verbal correta. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, aspirar no sentido de almejar. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Gostei, aspirando o perfume e inalando o perfume, ó, já marquei. Aqui é brincadeira, né? Obedeça ao regulamento. E o noivo chegou atrasado à igreja. Ele chegou atrasado ao local, ao casamento. Marque onde há erro de regência verbal. É a que está errada. Eu ouvi ontem, tá certo, porque quem vê alguém. Obedeça às minhas ordens, obedeça aos meus mandamentos, tá certo. Informei os amigos sobre a carta, tá certo. Cuidado com informar, vai aparecer, se não me engano, acho que 2 ou 3 vezes, essa é a primeira. Você pode usar o informar com a preposição sobre, só que aqui na frente não pode ter o aos, informei aos amigos sobre, não, tá? Paga o que tu deves aos teus funcionários, também tá certo, tu paga aquilo que tu deves e tu paga a quem? Aos teus funcionários. Aqui tá errado, né? Ele não chegou na cidade, ele chegou à cidade, aí assim é brabo, não gosto muito assim não, negócio de cheguei no curso, não, cheguei ao curso. Tá. Substitua os verbos destacados pelos verbos entre parênteses, fazendo as modificações necessárias quanto à regência. Vamos lá. Todos os candidatos desejam a aprovação. Se eu colocar o aspirar, se os candidatos aspiram à aprovação, vai ser aspiram à aprovação com crase. Eles aspiram ao cargo. Já falamos sobre isso. Ó. O atendente assinou a minha documentação. O visar no sentido de assinar é VTD. Então não pode botar crase. Aqui, ó, já matei, ó. Tá vendo aqui? Agora, na última, ele quer usar o implicar no sentido de acarretar, ó. Tanta corrupção e desperdício acarretam a falência da empresa. Ou seja, se eu colocar o implicar, vai ficar igualzinho. Implicam a falência da empresa. Não pode botar na. Implicar no sentido de acarretar, não pode botar em nem na. Então, a resposta era alfinha, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Ó, só para deixar claro, tá? Vai aparecer nominal também, tá? Este é o livro de que eu gosto e ao qual me referi. Porque eu gosto do livro, eu me refiro ao livro. Este é o livro do qual eu gosto e a que me referi. Este é o livro do qual eu gosto, não é do qual me referi, é ao qual me referi. Quem se refere a... então este é o livro de que eu gosto e ao qual me referi. Glória a Deus, certo. 67. A lei a que se referiu. Esse se referiu também é chato, né? Toda hora. Então na prova tem que ser assim. Aos problemas de que se lembraram. Quem se lembra de. Os problemas de que se lembraram. Segunda é de que. Ó, tô por uma. O cargo a que aspiras. Tu aspiras. É a que tu aspiras. Tu aspiras ao cargo. Tem que botar a preposição a aqui. O cargo a que aspiras. Caraca, só tinha um. Percebeu? Não é essa que tinha que riscar, não. Então a resposta é delta. Vamos ver. O filme de que gostou. Quem gosta, gosta dessa. Também já tá manjado, né? O filme de que gostou. Ó, de que e de que. Não era o que. E o jogo a que assistimos, também já foi falado, assistimos ao jogo. Se fosse vimos, o jogo que vimos. O jogo que vimos foi movimentado. O jogo a que assistimos foi movimentado. Porque o assistir pede preposição a, isso aqui é um pronome relativo na função de OI. Isso aqui é VTI, mas a gente vai ver na função sintática dos pronomes relativos, ok? Vamos lá, questão 68 da AGS. Essa é uma das melhores. Se não for, a melhor, né? Em qual alternativa o verbo em destaque é indiferentemente transitivo direto ou indireto para o sentido em que é utilizado na frase? E a resposta já é a A. Por quê? Porque isso é uma particularidade do abdicar, mano. Ó, você tem duas possibilidades aqui. Você pode dizer que Dom Pedro I abdicou o trono. Aqui ele é o AD. VTD e o AD, né? Ele largou o trono. E você também poderia dizer que Dom Pedro I
abdicou do trono. Ou seja, ele é indiferentemente transitivo direto ou transitivo indireto e não há alteração no sentido. A ideia, a mensagem é a mesma. Perceba que todos os outros não vai poder acontecer isso. Ó. É impossível agradar a quem? Agradar a gregos e troianos, ou seja, deixar gregos e troianos satisfeitos. Aqui é o aí, não tem como. O participante aspira ao prêmio máximo. Eu não posso botar aspira ao prêmio máximo, ele vai inalar o prêmio máximo? Não dá. E aqui eu quero um bom resultado, eu desejo um bom resultado, é o AD. Quando o querer está no transitivo indireto, é o que eu falei hoje, quero aos meus pais. Aí ele passa a ser transitivo indireto, mas o sentido é outro. Então, o abdicar, essa questão é antiga. O abdicar tu já tem que olhar na prova. Tipo assim, você pode dizer que ele abdicou o trono, que é a VTD e o AD, ou ele abdicou do trono. E os dois estão corretos, e o sentido é o mesmo, só a transitividade que muda. Entendeu? Essa é uma parada bem legal. Vamos lá, assinale a alternativa que deve ser preenchida com a preposição de. Este é o local de cujas belezas o povo tanto se orgulha. O povo tanto se orgulha de alguma coisa. Este é o local a cuja riqueza... Então, quem se orgulha de, ó. Deixa eu marcar logo, né? Aqui quem se refere a... Este é o local em cujas praças se realizam concertos sinfônicos. Por quê? Concertos sinfônicos são realizados em suas praças. Este é o local por cujo tombamento todos lutam por seu tombamento. Você luta por alguma coisa, por um ideal, né? E este é o local com cuja preservação todos concordam com sua preservação, tá? 70. Assinale a alternativa com erro de regência verbal. Erro. Lá, mais uma. Informei-o sobre o curso. Para botar o sobre, tem que botar o. Não pode botar lhe não, tá? Tá certo. Pagou as promissórias. Tá pagando alguma coisa, tá certo. Pagou as promissórias, pagou os boletos, enfim. Todos visam ao reconhecimento dos seus esforços. Visar no sentido de almejar. Tá certo. Então o erro tem que estar aqui, neném. Sua participação não implica nenhuma consequência. Não acarreta nenhuma consequência. Implicar no sentido de acarretar pela enésima vez, não pode botar o em. Ocorreu erro de regência verbal em. O livro de que estou precisando não se encontra nas livrarias. Estou precisando de alguma coisa. Tá. Estou precisando de... Já tá errado. Eita, ferro. Acabou. Alfa. Não concordavam com as leis a que obedeciam. Concorda com, obedece a. Certo. O juiz procedeu ao interrogatório. Lembra daquele, segunda vez que aparece, que procedeu ao sorteio dos brindes. Agora o juiz procedeu ao interrogatório, ele deu início ao interrogatório. Você pode botar assim, é VTI ou aí, tá? Objeto indireto. E o delegado procedeu ao inquérito, ele deu início ao inquérito, clássico. E o professor visava a aprovação, ele visava ao sucesso de todos. Também está certo. 72. Segundo a norma culta, a regência verbal está correta em... Durante toda a infância, os avós diziam que o pai lhe queria médico. Não, o pai o queria, o pai o desejava médico. Está errado. O juiz mandou proceder, acabei de falar ainda agora, ele mandou proceder ao reconhecimento, dar início ao reconhecimento em Brasília de vários títulos falsificados. O estudo profundo das ciências não implica em prévia aquisição, porque o implicar aqui está no sentido de acarretar. Ele acarreta prévia aquisição de múltiplos conhecimentos. Então a correta tem que ser a letra D. Olha a letra D. O ministro respondeu ao governador: é honraria muito cobiçada, no entanto, a ela não aspiro. Tá certo, não aspiro a ela, porque aqui ele está se referindo a honraria, e honraria não é pessoa. Tá certo. Se ele falasse assim, no entanto, se ele botasse assim, no entanto, não lhe aspiro, se ele quisesse meter uma bronca dessa, tá errado, porque o termo que ele está retomando é honraria, e honraria não é pessoa, então não pode ser lhe. Mas vai ter uma outra assim, como essa, para a gente poder fixar, tá?
Aí aqui, ó, há erro de regência. O público acompanha a novela que gosta. Não, o público acompanha a novela de que gosta. Tu vê que esse D aí que fica faltando aí antes do que, com o verbo gostar, ele é recorrente, né? Ó, a publicidade lembra ao consumidor aquilo que deve comprar. Ela lembra aquilo, que é o OD, e lembra a quem? Ao consumidor, que é o OI. Ele deve comprar aquilo. Isso aqui é um pronome relativo, mas tá certo. As pessoas preferem TV a teatro, tá certo. Ah, Pota, e se fosse preferem a TV? Elas preferem a TV ao teatro. Beleza? Também estaria certo. E os jovens aspiram a uma carreira militar. É mentira, não são todos não, tá? Porque tem um monte de gente que não tá nem aí para fora do Brasil e lá na frente, eu já vou estar morto, né? Mas lá na frente vai penar aí, porque não quer saber de estudar, tá ferrado. Isso aqui, ó, aí. Tem pena do pai e da mãe só, mais ninguém. Assinale o item em que há erro quanto à regência. Há erro. São essas as atitudes de que discordo. Eu discordo de. Tá certo. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. Ela socorreu o doente. Tá certo. Costumo obedecer a. Obedecer pede preposição a. Sem crase, porque o a está no singular, a palavra seguinte está no plural. Tá ok. A muitos já lhe perdoei. Perdoei a ele. Tá certo. Então o erro tem que ser essa. E é um erro que eu já falei hoje aqui, ó. Lhe dê. Aqui, ó. Informo-lhe de que já paguei o colégio. Não. Não pode botar lhe dê. Ah, tira o D, né? Ah, tá. Beleza. Então aqui já era um erro, sabe, bizarro. Não tinha nem que questionar o lhe dê. Lhe dê é só o chamar. Chamei lhe de mercenário, etc. Ah. Erro de regência do verbo assistir. Erro de regência do verbo assistir. Não lhe assiste o direito de humilhar ninguém. Não lhe cabe. Não lhe pertence. Tá certo. Ele assiste às aulas. Assiste aos ensinamentos. Tá certo. Aqueles médicos assistem os doentes. Tá certo. Não fui ver o filme. Aqui tá certo. Embora quisesse assistir-lhe, mas o lhe está se retomando o filme, embora quisesse assistir a ele. Lhe é só pessoa e aí. Então tá errado. Bem errado, por sinal. De novo, incorreta quanto à regência do verbo esquecer. Esqueci a fisionomia dela, tá certo. Esqueci a fisionomia, tá certo. Esqueci-me da fisionomia, tá certo. Ele esqueceu-se da fisionomia, tá certo. Esqueci-me a fisionomia? Não. Eu tenho que dizer que esqueci a fisionomia ou esqueci-me da fisionomia. Tá errado. 77. Conforme as recomendações da norma padrão, em qual alternativa o termo entre parênteses completa corretamente a frase? Vamos lá. Trata-se de regras rigorosas, pontinho, pontinho, todos terão que concordar. Não é pelas quais, é com as quais. Todos terão de concordar com as regras. Concordar com. O valor de que tínhamos, não, é o valor que tínhamos. O valor que tínhamos, porque nós tínhamos o valor. Nós tínhamos o que? O valor. Não pede preposição, não. O valor não era suficiente para cobrir as despesas do hotel, nós tínhamos o valor. Também está errado. Esbarrei-me em um colega antipático com quem não estava mais disposto a conversar. É com quem mesmo. Tá certo. Porque eu não estava mais disposto a conversar com quem? Não estava mais disposto a conversar com quem? Com o colega antipático. Muitas foram as transformações físicas porque passou o jogador Neymar desde o início de sua carreira, mas esse porquê é separado e sem acento. Muitas foram as transformações físicas pelas quais passou o jogador Neymar desde o início de sua carreira. Porquê igual a pelo qual reflexões, separado e sem acento. O livro a que me referi é este. Ó, o livro é este, oração principal, e eu me referi a. Antes do que? Nessa voltinha, ó, quem pediu tá depois. Não pode botar crase não, tá? Pelo amor de Deus. Há fatos que nunca esquecemos. Nós esquecemos fatos. Aqui é só que. Agora, olha a diferença para a próxima. Há fatos, aqui ó, nos esquecemos. Quando eu digo que nós nos esquecemos, nós nos esquecemos de quê? Então, há fatos de que nunca nós nos esquecemos.
Quem se esquece, esquece de. Tem que tomar cuidado quando está pronominal ou não, tá? Os ideais, porque anseio. Os ideais pelos quais anseio. Eu anseio por alguma coisa. Então é por quê? Pelos quais. Tá, beleza. Vamos lá. O filme a que assisti era nacional. Também já foi falado, né? Eu assisti a, e sem crase. Porque tá nessa voltinha, né? Quem pediu a preposição tá depois. Então o filme a que assisti. Agora aqui é o filme que vi. Porque se eu vi o filme. Então você vê que não precisa de preposição alguma, porque o ver é VTD, então aqui é só que, né? Eu vi o filme. Isso aqui é um pronome relativo na função de OD, isso aqui é um pronome relativo na função de OI, e por aí vai, né? Mas agora você tem que pegar e fazer isso, você tem que acertar cada passo de uma vez. Ó, a dor, pontinho, pontinho, tu te queixas, vai passar. É a dor de que tu te queixas, porque tu te queixas da dor. Quem se queixa de alguém, ou de alguma coisa, né? A dor de que tu te queixas, vai passar, ok? Agora aqui, os mosquitos, pontinho, pontinho, temos sido picados, transmitem doenças? Sim, várias, né? Os mosquitos, por que temos sido picados? Os mosquitos pelos quais temos sido picados, pelos quais. Nós temos sido picados por mosquitos. Esse pronome relativo faria a função de agente da passiva, mano. Esse é um exemplo que vai estar na função sintática do pronome relativo, pode crer. É o agente da passiva lá, temos sido picados. É o ser, sido e sendo. A gente vai ver na voz verbal também, a gente vai ver, isso aqui é a voz passiva analítica, né? O ser, sido e sendo. Passamos por uma fazenda em que se criam búfalos, porque criam-se búfalos, ou búfalos são criados na fazenda, em uma fazenda. Esse em que poderia ser trocado por onde? Passamos por uma fazenda onde se criam búfalos. Porque criam-se búfalos onde? Na fazenda. É o em que igual a onde? Lembrando que isso é um pronome relativo, ambos são pronomes relativos na função de adjunto adverbial de lugar. Mas não é advérbio não, tá? É pronome relativo, morfologicamente, na função sintática de adjunto adverbial de lugar. A habilidade, pontinho, pontinho, Márcia agiu, surpreendeu. Ou seja, a habilidade com que Márcia agiu. Porque Márcia agiu com habilidade. Ela agiu com habilidade. Seria o modo como ela agiu, né? Então, a habilidade com que Márcia agiu, beleza? Vamos lá, 88. O cargo, pontinho, pontinho, aspiramos, é disputado por todos. É o cargo a que aspiramos, a que nós aspiramos, né? Porque nós aspiramos ao cargo. Não pode botar crase, não. Porque quem aspira, aspira no sentido de almejar, né? Nessa voltinha antes do que, não pode botar crase, hein? Isso aí, macete do antes do que, né? O perfume, pontinho, pontinho. Agora é o perfume que aspiramos. Que nós aspiramos o perfume. Nós inalamos o perfume. Perfume que aspiramos. É muito caro, né? Beleza. Então aqui é que. Aí aqui, ó. Isso aqui, tipo assim, vai ter gente que vai falar assim, mas eu pensei assim, que nós aspiramos ao perfume. Tipo assim, é porque eu almejo, eu desejo, eu tenho em vista. Não, não. Agora você tem em vista a aprovação. Você não tem como tu aspirar ao perfume. É um sonho que eu tenho. Aí tu vai passar na prova e vai falar que o teu sonho é comprar um perfume. Não, teu sonho é comprar um carro, comprar uma casa. Pelo amor de Deus, né? Não vem querer inventar moda, não. A espécie nova, pontinho, pontinho, Márcia descobriu, era uma borboleta. A espécie nova que Márcia descobriu. Ou seja, a espécie nova era uma borboleta, Márcia descobriu o quê? A espécie nova. Não bota preposição nenhuma. Ok. Esqueci o dia do seu aniversário. Esqueci-me do dia do seu aniversário. Se bem que para EAGS, só para deixar claro, né? Para EAGS dificilmente vai cair o esquecer de novo. Eu esqueci que é na última prova, né? É porque aqui é para todo mundo, né? EAGS, EAR, Marinha, enfim, EAM, né? Eles costumam ir àquela praia.
Esa, eles costumam ir a esta praia. Aí tu vai falar, pô, Pota gosta de crase, né? É porque regência tem a ver com crase. Paulo desobedeceu aos critérios. Obedecer e desobedecer pedem preposição a. São verbos transitivos indiretos. Olha o implicar aí, no sentido de acarretar. A desatenção do motorista implicou acidente. Acarretou acidente com vítimas. Não pode botar a preposição em e o no é em mais o. Ali vai o veterano craque a quem me refiro. Quando você se refere a. Lembre-se, antes de quem e cujo não se usa crase. Ah, mas isso aqui é um OI, porque eu me refiro, vai chamar o OI. Aí olha o que vai acontecer na próxima. Ali vai o veterano craque a quem sempre faço referência. Quando você faz referência a. Só que aí a função dele agora já seria o quê? CN. Você faz referência a CN e você se refere a OI. Mas aqui é o A sem crase. Ok. Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida. Porque ninguém duvida de sua honestidade. Então a resposta era Charlie. Essa também é muito boa. São excelentes técnicos, de cuja colaboração não podemos prescindir. Nós não podemos prescindir de sua colaboração. Quando você não pode prescindir, você não pode prescindir de alguém, porque prescindir é o mesmo que abrir mão. Você não pode abrir mão de alguma coisa ou de alguém, tá? Então aqui é de, prescindir de. Ah, é VTI aí, Pota? É VTI. É, beleza. Não o cuja, né? A sua colaboração, né? Colaboração dele. O cuja, aqui é ADN. Mas tudo isso seria um aí. Não podemos abrir mão de sua colaboração, tá? O falso corretor, pontinho, pontinho, quem fomos enganados, foi preso em Brasília. A oração principal, o falso corretor foi preso em Brasília. O falso corretor, por quem nós fomos enganados? Porque nós fomos enganados pelo falso corretor. Nós fomos enganados por quem? Olha só, nós fomos enganados por quem? Viu como é que a leitura fica bonita? É isso, pô. E é agente da passiva, tá, neném? Isso aqui é mais um pronome relativo na função de AGP. Clássica. A garota com quem vivo querendo sair mudou de curso. Ó. A garota mudou de curso. Eu vivo querendo sair com a garota. Eu vivo querendo sair com quem? Aí já seria adjunto adverbial de companhia, né? Porque você vai sair na companhia da garota, mas tudo bem. Este é o autor de cuja obra eu gosto. Eu gosto de sua obra. Ah, então é de. De. Vamos lá. Este é o autor a cuja obra me refiro. Eu me refiro à sua obra. Quem se refere a. Bobona, né? Parte fácil. Este é o autor em cuja palavra confio. Eu confio em sua palavra. Quem confia, confia em. Ok. Este é o autor com cuja obra eu simpatizo. Já foi falado. Eu simpatizo com sua obra. Que eu até falei que o simpatizar e o antipatizar não são pronominais. Eu não posso botar que eu me simpatizo com. Não, eu simpatizo com. E nem assim, que nem já botaram uma vez, que ele botaram assim, a diretora se simpatizou com o novo professor. Tá errado. A diretora simpatizou com o novo professor. Não precisa botar se simpatizou. Visamos a uma boa classificação nos exames, mas sem crase. Porque o visar está no sentido de almejar, mas não pode botar crase antes do uma. Lembra na crase? Só pode botar crase antes do uma se for hora e trocar por ao meio-dia. Aspiramos aquela vaga. Aspiramos a esta vaga. Aquela igual a esta. B. Aspiramos o ar fresco da montanha. Inalamos o ar fresco da montanha. Alfa. Ele é o homem a quem devemos nossa promoção. Devemos nossa promoção ao homem. A gente deve alguma coisa a alguém.
Ah, então aqui é alfa. É um regulamento, olha lá aquela, essa daí que eu acho que deve cair, ó. É um regulamento a que ninguém obedece. Ninguém obedece a. Viu? Não pode botar crase nessa voltinha antes do que não, tá? Convidei-o ou convidei-lhe? Convidei-o. Quem convida, convida alguém. Convidar é VTD, logo OD. Lhe não pode ser usado para OD nunca. Ó, mais uma vez aquela história do informar, lembra? Aqui eu posso dizer comuniquei-lhe. Comuniquei-lhe isso. Por quê? Eu comuniquei isso a ele. Ok. Agora, teu cérebro tem que ver na prova. Quando ele olhar uma tretinha dessa, ele vai falar, pô, aqui tá o D, eu vou botar o lhe. Só quem que deixa? O chamar, manhã. Aqui tem que ser o. Comuniquei-o disso. Tem que ter feito bastante. O ideal é fazer até mais de uma vez. Quem tá mais cru, né? Quem tá mais solto, pega essa folha aqui, faz uma vez só, pouquíssimos erros ou nenhum, vai lá, anota, acabou. Quem tá cru tem que fazer uma, 2, 3, até chegar, aí quando chegar mais perto da prova ela faz de novo. Ou então para de estudar, pô. Ou se dedica pra caramba, ou não se dedica. Eu sou assim. Em qual frase se errou por omissão de preposição? Tá? A pessoa que amamos é sempre especial. Nós amamos a pessoa. Beleza. O ar que aspiramos é poluído. Nós aspiramos o ar. As leis que ele obedecia, já falamos mais de uma vez isso, é as leis a que ele obedecia. É clássico esse errinho aí, fedorento. Ó, o enfermo que assisti ficou curado. O enfermo ficou curado, eu assisti o enfermo. Esse assistir aqui está no sentido de quê? Ajudar, socorrer, tá certo? Era falso o passaporte que ele visou. Olha lá, ele visou o passaporte, ele rubricou, ele vistou, né? O passaporte, era falso. A secretária visou aquele cheque, sem crase. Ela visou este cheque. Sempre que o visar está no sentido de assinar, vistar, assinou o cheque, rubricou o cheque, vistou o cheque, é porque não pode botar crase, porque não pede preposição, porque é um verbo transitivo direto, no sentido de assinar, no sentido de vistar, como queira. Alguns alunos visam a uma boa colocação nos concursos, já falamos. Não pode botar crase antes do uma, só se for hora e trocar por ao meio-dia. Aqui não tem nada a ver com hora, é uma boa colocação. Isso aí na aula de crase foi falado diversas vezes, né? Mas, ó, você assistiu a peça, né, a peça teatral, por exemplo, aí o cara, sim, vírgula. Ele não pode dizer assistir-lhe, ele tem que dizer assistir a ela, porque peça teatral não é pessoa. Aí tem gente que fica numa onda assim, mas a peça teatral tem pessoas envolvidas, eu sei, mas a peça teatral por si só ela não é uma pessoa. As pessoas fazem parte dela. Tem que pensar assim, ó. Resista às injustiças. Resista aos ferimentos. Isso aqui é o aí, tá? Quem resiste, resiste a alguma coisa. Então tinha que ter crase aqui. Não botou não? Dançou. Este é o livro de que mais gostei. Eu gostei de alguma coisa. Essa aí também já tá manjadinha, né? Manjada pra dedéu. Ok, vamos lá. Este era o problema. Ó, assim é maneiro. Este era o problema. Aí tu vai pensar o quê? Ó, tá com cara de ter o cuja. Mas aqui teria que ser o quê? De cuja solução nós dependíamos. Nós dependíamos de sua solução. Ou seja, nós dependíamos da solução do problema. Ó, nós dependíamos de sua solução. Não pode botar de que não. Este era o problema, de que solução dependíamos. Não, é de cuja solução. Nós dependíamos da solução dele, da sua solução. É posse. Vai dar o cuja. Então não era essa aqui não, tá? A resposta é D. Essa também é outra, ó. Essa 120 aí, ó. Muita gente pode ter marcado essa aí, ó, B. Cuidado, hein? Atenção. Tenta ler. Ó, apresenta regência imprópria. Olha o Banco do Brasil, né? Vamos lá. Não o via. Tá certo. Não via João. Quem vive alguém. Fomos à cidade. Fomos ao clube. Tá certo. Informou ao cliente isso. Informou isso ao cliente. Tá certo. Respondeu à carta. Tá certo. Respondeu à carta. Respondeu ao bilhete. Que é uma pessoa que está por trás daquela carta. Agora aqui, neném, entendeu? Então, tipo assim, eu não consigo enxergar
o ser humano que, por exemplo, fala assim, pô, eu botei D. Caraca, mano, tu não leu a E, não? Tu botou a D e foi para a próxima questão? Olha para E. Aqui, eu li a D aqui. Então, enquanto você estiver numa fase dessa, vai dar merda. Vai dar merda. Você pode até olhar a D e falar, pô, mas eu acho que aqui não bota não. Mas quando tu olhar isso, se isso não gritar para você, é porque você não está na hora de passar ainda. Não pode botar esse D aqui, ó. Já foi falado, entendeu? Não pode. Ah, tirava o D. Avisamos isso a ele. Então aqui é um erro gritante. Vamos lá, questão 122. IBGE, né? Vamos direto ao ponto. Os navios negreiros, vírgula, pontinho, pontinho, donos eram traficantes. Ó, tem que saltar isso aos olhos, ó, tá vendo? Cujos. É só cujos. Ó, os navios negreiros foram revistados. Seus donos eram traficantes. É só cujos. Porque os donos dos navios, os donos deles. É posse. Não é de cujos, não, é só cujos. Cujos donos eram traficantes. Ninguém conhecia o traficante com quem o fazendeiro negociava. Por quê? Porque o fazendeiro negociava com o traficante. Você está negociando com alguém. Então é com quem? Com quem? Então a resposta é bola. Maneira é assim. Epicar. O que devidamente empregado só não seria regido de preposição na opção. Muita gente não entende às vezes o enunciado dessa, né? Ó, o cargo a que aspiro. Ou seja, ele quer onde que ele não seria regido de preposição. Aqui ele é regido de preposição a, que eu aspiro ao cargo. Eis a razão pela qual não compareci. Eu não compareci por alguma razão. Rui é o orador que mais admiro. Eu admiro o orador. Aqui não tem preposição. Ó, o jovem a que te referiste, ó, tu te referiste ao jovem, foi reprovado. E ali está o abrigo de que necessitamos, porque nós necessitamos de alguma coisa. Então a única que não seria regida de preposição era a alternativa C. Essa é muito boa, ó. É os encargos a que nos obrigaram. Que eles nos obrigaram-nos aos encargos. Eles nos obrigam a alguma coisa. Então, só essa eu já marcava. Aqui, ó. São aqueles a que o diretor se referia. Quem se refere a, né? Qualquer uma das duas matava. Então, assim, a questão é mais tranquila, digamos assim. Ah, só para deixar claro que é a mesma coisa que é o se referir, né? Referir-se, quem se refere a, é com o verbo aludir. Quando você alude, tipo assim, aludir ao fato. Isso aqui também é o aí. Mas eu vou colocar na função sintática e aí acaba que a gente vai falar também, né? Sobre isso. Que o aludir pede preposição a. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Não lhe agrada semelhante providência? Não agrada a ele tal providência? Tá certo. A resposta do professor não satisfez o aluno, tá certo. Ajudá-lo-ei a preparar as aulas, também tá certo. Ajudá-lo-ei, ajudarei ele, ajudá-lo-ei, é a mesóclise, tá certo. O poeta assistiu-a nas horas amargas, o poeta ajudou-a nas horas amargas, tá certo. Aqui tá errado. Eu não posso falar que eu vou visitar-lhe. Quem visita, visita alguém. Eu teria que dizer que eu vou visitá-lo, se for um homem, ou eu vou visitá-la, se for uma mulher, na próxima semana. Então aqui estava bem errado. As mulheres da noite, essa é muito interessante. Poderia ser as mulheres da noite a que o poeta faz alusão, que ele faz alusão a. A alusão é o mesmo que referência. Referência a e alusão a. E ambos chamam CN. Tanto alusão quanto referência. Chama CN, tá? Podia ser aqui. Não podia ser as quais, porque se eu botasse as mulheres da noite às quais o poeta faz alusão, eu teria que botar as quais com crase. Então não cabe essa. Porque se fossem os homens da noite, seria aos quais o poeta faz alusão, que ele faz alusão aos homens.
Então, se ele faz alusão às mulheres, teria que ser com crase. As quais? Então, ou é essa ou é essa. Ajudam a colorir Aracaju, vírgula, cujo coração bate de noite. Ou seja, seu coração bate de noite. O coração de Aracaju bate de noite. O seu coração, aqui é só cujo. Então, a resposta era delta. Seu coração bate de noite, vírgula, no silêncio. Maneira. Diferente, né? Há erro quanto à regência em: uma junta médica assistiu o paciente, socorreu o paciente, ajudou o paciente, tá certo. Aqueles boatos não procediam, aqueles boatos não tinham fundamento. Quando você fala, os boatos não procedem, não procediam, é no sentido de não ter fundamento, é um verbo intransitivo, tá? Quero a meus colegas, quero a meus pais, é o querer no sentido de estimar. É como se aqui tu subentendesse o bem, quero o bem a meus colegas. Isso seria OI, tá certo. Aí tem gente que fala assim, não seria quero aos meus colegas? Tanto faz. Quero a meus colegas ou quero aos meus colegas. Ambos corretos, porque tem a preposição a. Agora aqui tá errado, eu não posso dizer chegamos no consultório, é chegamos ao consultório. E ele visou o alvo, tá mais do que certo. OD e VTD. Na sintaxe a gente vai trabalhar isso novamente, tá? A regência verbal só atende à norma culta, ou seja, só está correto. Eu não posso dizer que ele lembrou do fato, ele lembrou o fato. Ou eu digo que ele lembrou o fato, ou eu digo que ele lembrou-se do fato, tá? Ela aspirava a uma vida mais digna, aspirar no sentido de almejar. O menino assistiu ao espetáculo, tá certo? Ele assistiu ao filme, ok, certíssimo. Ele perdoou ao pai. Você perdoa alguma coisa, mas perdoa a alguém, tá? Vamos lá. Essa também é boa. Um dos candidatos a prefeito. Não pode botar crase porque prefeito é palavra masculina. Agora nós estamos com o informar. Aqui é importante que você saiba que existem duas configurações. Informou aos assessores que... ou ele diz que informou os assessores de quê? Você escolhe. Se você botar a preposição a aqui, você não bota o de lá. Se você não botar a preposição a aqui, você bota o de lá. Você tem que casar. Então, por exemplo, isso está muito errado. Os que. Porque tu não pode botar o os e não botar o de. Ó, tá errado e tá errado. E essa aqui, ó, essas duas poderiam, os de que ou aos que, mas aí a resposta é B, né? Porque a Ali botou crase. Mas muito importante que você entenda essa situaçãozinha, tá? Vamos lá. A regência verbal está correta. Nunca aspirei a esse cargo, tá errado. Aspirar no sentido de almejar. Prefiro isto, aquilo, com crase, tá certo. Prefiro isto a isto, tá certo. A propaganda eleitoral não agradou ao povo, no sentido de não deixar satisfeito, né? Assistir a um belo espetáculo circense. Espetáculo de circo é espetáculo circense. Então estava errado porque faltou o a, que eu assisti no sentido de ver, pede a preposição a. Com relação à regência verbal, marque C para certo e para errado. Aqui já está errado, não é fui na fazenda, é fui à fazenda. Então aqui está errado. Aqui eu simpatizei com aquela professora, tá certo. Errado aí seria simpatizei-me com aquela professora, né? O motorista ajuizado obedece ao Código Nacional de Trânsito. Obedecer e desobedecer pedem preposição a. Estava errado. Os repórteres não poderão assistir ao julgamento. Também está errado. Assistir no sentido de ver pede preposição a. O que eu tenho que marcar? Bola. Errado, certo. Errado, errado. Mais uma de EGS. Ele quer saber onde que a regência do verbo pagar não obedece à norma culta. Ou seja, está errada. Algumas empreiteiras não pagam os pedreiros, já não pagam aos pedreiros nem aos serventes os seus direitos, que é o OD. Porque você paga alguma coisa a alguém. Já está errado. Ó, não pagam as empregadas, OI, e não pagam os direitos, OD, certo. O governo este ano não investirá na saúde, pois pagará toda a dívida, que é o OD, e pagará quem? Ao FMI, que é o OI. As empreiteiras não pagaram o acordo feito, que é o OD,
Não pagaram a quem? Aos pedreiros. Olha aí. Observe, não observe. No texto acima há um verbo cuja regência está incorreta. Regência incorreta. Vamos lá. Os funcionários antigos implicavam com os novos. Aqui é no sentido de ser implicante, tá? Implicar no sentido de ser implicante. Pede a preposição com. É VTI ou aí. Tá certo. Pois estes, segundo os comentários, aspiravam os cargos? Não. Aspiravam aos cargos. Já é essa incorreta. Precisaram de seu trabalho. Quem precisa, precisa de. Olha aí. Acabaram aceitando-os. Quem aceita, aceita alguma coisa. OD. Tá certo. Quanto à regência, assinale a alternativa incorreta. CFS. Informe as mudanças ocorridas a eles. Certo. Informo o novo currículo, que é o OD, aos professores, que é o OI. Certo. Informe os interessados sobre. Ah lá, aquela parada que eu falei, ó. Terceira vez ou quarta, eu acho. Quando você bota o sobre com o verbo informar, aqui na frente não pode ter a preposição a. Então, assim é o certo. Agora aqui deu ruim aquilo que eu falei lá atrás, ó. Como é que tu vai usar o verbo informar? Tu vai botar os e não vai botar o de. Você teria que dizer informo os de que, tá certo. Ou se eu quiser botar o lhes, eu posso dizer informo-lhes. Agora aqui eu vou botar só o que. Também tá certo. Isso aí tem que saltar aos olhos. Essa também é muito boa. Tinha até uma novela recentemente, né? O nome da novela era Éramos Seis. Você não pode dizer éramos em seis, somos, éramos em seis, somos em 30. Não, nós somos 30, nós éramos seis. Verbo ser mais preposição em, tá errado. Éramos seis assistindo ao jogo. Que eu assisti no sentido de ver pede preposição a. Ou seja, questão bem idiota. Quando chegou a Salvador, ele não chega em, ele chega a. E não pode botar crase, porque se ele chegou a Salvador, é porque ele voltou de Salvador, tá? Foi para o hotel de táxi e pagou ao motorista. Você paga alguma coisa a alguém, pagou ao motorista, ó. O ao está prevalecendo. Queria esquecer os problemas, porque o esquecer não está pronominal. Aí se ele botasse assim, queria se esquecer dos problemas, aí tudo bem. Aproveitar o carnaval e assistir ao desfile dos blocos. Qual é a única que está limpa aí? Bola. Tranquilo? Vamos lá, agora tem uma partezinha de certo e errado, hein? Ó, 137. Aqui entra nominal, né? Por princípio tem uma versão A. A versão A, tá certo. A versão é A para por. A versão A para por. Benéfico é A, tá certo. Descontente é com. Só com, tá certo. Residente, na. Residente, na. Residente pede preposição em, assim como quem reside, reside em. Residente é na. Errado seria residente a, com crase, mas vai aparecer daqui a pouco, tá? Residente na avenida principal, tá certo. Ele sempre foi insensível a todos. Insensível, preposição a, certo. Amor tem no Segala. Essas três aqui, ó. Amor a, amor do ou amor por. O amor pelas coisas. Amor a depor. O detalhe aqui é o seguinte: amor e desprezo, eles têm a mesma configuração. É a depor. A depor. Amor a depor, desprezo a depor. Então aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Aqui está errado. É o desprezo, pode ser o desprezo por bens materiais, o desprezo aos bens materiais, como você queira. Mas desprezo com, não tem. Aí o ansioso, o que o ansioso é? Para depor. Ansioso, para depor, já caiu várias vezes. Ansioso, para depor. Ó, a lírica pós-moderna não é acessível a. Tá errado pra caramba, é acessível a. Mário de Andrade é contemporâneo de, tá certo.
Quando tu fala que Mário de Andrade é contemporâneo de Santos Dumont, é porque significa que eles viveram na mesma época. Se você for fazer um estudo, tu vai ver que contemporâneo, tá escrito assim, contemporâneo A e D, mas é sempre D, é impressionante, sempre D. Ó, é a mesma coisa que passível, esta atitude é passível de cárcere, passível é D, passível de punição, a questão é passível de anulação. Ó, aqui tá errado, acostumada por joias caras, não, acostumada é a com, a com, tá errado. Seu patrimônio não é compatível com sua renda, aqui tá certo. A criança estava muito necessitada de carinho, porque quem necessita de, então necessitada também é de, estava errado. É preferível sofrer injustiças, não é do que, é a regência do preferível, ela segue a regência do preferir. Quem prefere não prefere alguma coisa a outra, então é preferível sofrer injustiças, que é alguma coisa, a cometê-las, ou seja, a outra. Então estava errado, tá? Estou solidário com, solidário é só com, tá certo. Apto, apto pode ser a ou para. Então tudo certo, apto para o cargo, apto ao cargo, o candidato está apto a ingressar na FAB, aí vai lá para a escola, né? Ó, entendido em, essa também tem um tempo que não cai. Entendido em, tá certo. Versado em, também é só em, tá certo. Bacharel em, tá certo. Ó, outra de em, hábil em, doutor em, aí tá aí, o bonde do em, só o em, né? Grato, grato também é maneiro. Você pode ser grato a alguém por alguma coisa. Grato a e por. Então, sou grato por tudo, tá certo. Sou grato a meus pais por tudo, certo e certo. Você é grato a alguém por alguma coisa, maneiro, né? Admiração. Bom, admiração, se você pesquisar, né, você vai ver que a admiração pode ser a ou por, né? O engraçado é que as gramáticas, muitas gramáticas botam só o a, mas você vai ver que o por também pode, porque já caiu em outras questões, tá? Então, admiração a ou por, a ou por, tá? Não é polêmico não, você vai ver que eu vou te mostrar. Então tá certo. A arquitetura desse prédio é análoga à arquitetura do nosso. Tá certo, análogo é a. E tem essa crase aí mesmo. Por quê? Porque se fosse o design desse prédio é análogo ao design do nosso. Beleza? Aqui é bem interessante, ó. Exercia suas funções concomitantemente com as funções de cônsul, tá? Então tá certo. Concomitantemente é com. E concomitantemente é um advérbio de tempo. Vou fazer uma paradinha de advérbio. Concomitantemente é ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? É advérbio de tempo, não é modo não, tá? Um homem encapuzado passou rente à parede, rente a, tá certo? Rente ao poste, tá certo? Indulgente e atencioso. Pode ser indulgente com? Pode. Pode ser indulgente para com? Pode. Atencioso com? Pode. Atencioso para com? Também pode. São gêmeos, né? Indulgente com e para com. Atencioso com e para com. Sem problemas. Hélio tinha aversão à política. Certo? Aversão eu escrevi lá. Aversão a para por. Ok. Coerente com. Coerente com. Certíssimo. Ó, seu pedido está pendente de análise. Pendente de. Só de, tá certo. Capaz de, tá certo. Só que capaz pode ser de ou para. Assim como capacidade também pode ser de ou para. Capaz e capacidade para mim são gêmeos. Capaz de e para, capacidade de e para. Sem problema. Aqui, ó, capacidade de e capacidade para. Certo, certo. Agora, a situação do simpatia e antipatia, ó. Simpatia para com, tá certo. Antipatia contra também tá certo. Só que tem que simpatia e antipatia, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer um quadrinho, mano. Eu boto simpatia, antipatia, aí boto a e por. A e por. Aí aqui é para com, na simpatia, e antipatia é uma coisa negativa e é contra.
Eu gravei assim. Aí eu sei que simpatia para com tá certo. Sempre que aparecer simpatia ou antipatia, por via das dúvidas, faz o quadrinho e confere. Versado em, já falamos, versado em, entendido em, hábil em, do em, certo? E o impróprio é só para. Impróprio para menores. E o para menores é CN. Impróprio para CN. Eu até brinco. Então, correto. A regência nominal está incorreta em... Bom, insensível a está certo. Solícito com também está certo. Impotente contra está certo. Necessitado é de carinho. Olha só, isso foi questão de prova, tá? Aí vem. Ó, estadunidenses têm aversão a, tá certo. Bacharel em, tá certo. Acostumada por, não. Acostumada é a ou com. Erro grave. Respeito a, respeito aos outros. Lembra do respeito? Respeito é a, de, com, é a, de, por, para com e em. 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 Acho que é o mais difícil de gravar é esse, cara. São 5, mano. A, de, por, para com e em. Tem que ficar repetindo. A, de, por, para com e em. A, de, por, para com e em. Então, a incorreta eu tinha que marcar C, né? Porque o acostumado é a com. Esse é fácil, o acostumado, né? Ok. Correta. É preferível o inimigo declarado do que não. É preferível um inimigo declarado a um amigo falso. Alheio. Ó, boa essa, hein? Alheio a ou alheio de. Não é alheio com, não. Antipatia contra a gente escreveu ainda há pouco. Tá correta. Essa é outra também muito boa. Você não tá curioso para com. Curioso é de e por. Curioso de e por. Curioso de e por. Não pode para. Se você pegar a gramática, você vai ver. Né? Pode olhar o Segala, pode olhar o Pasquale. Pode olhar. Regência nominal está incorreta. Impróprio para, tá certo. Mal acostumado com, tá certo. Bacharel em, tá certo. Prejudicial não é para, é prejudicial à saúde. ISN. Prejudicial é só a, não pode botar para. Beleza, vamos lá. Regência nominal está incorreta. Indulgente com, tá certo. Porque indulgente pode ser com ou para com. Atencioso com, tá certo. Simpatia com, tá errado, mano. É porque compatível com tá certo. Simpatia, eu ainda escrevi ainda há pouco, eu vou escrever de novo. Lembra do simpatia? Que é junto com antipatia? É a por. Aqui no meio é para com. Então, cuidado, muito cuidado com essa questão. Ela é muito maldosa, porque ele pode te induzir simpatia com aquele professor. É simpatia ou a, ou para com, ou por. Escolhe. É gravar mesmo. Regência nominal é gravar. E tem gente que fala, pô, é chatão. Tem que escrever todo dia. Coleta, faz a anotação geral, porque aqui eu botei os principais. Provavelmente, caindo na prova, vai estar aqui. Eu vou conferir. Assinale a alternativa em que há erro quanto à regência nominal. Atencioso para com, pode. Ansioso é para depor, pode. Vazio é só de, é vazio de cérebro, vazio de. Agora, hábil é hábil em. Hábil em. Hábil em. Hábil em. Vamos lá, 188, tá chegando. Alternativa correta quanto à regência nominal. Ó, aqui tá errado. Passível é de. Propício a, com crase, propício à permanência, propício ao aluno. Desprezo não é com. Desprezo é igual amor. Desprezo é a depor. A depor. Então, não é essa também. Aí aqui que é a certa, né? Residente na, lembra que eu falei? Residente na. O errado é eles colocarem, como eles já puseram, residente a. Sabe? Eles fizeram isso para tentar te iludir, mas o residente pede preposição em, então a correta é delta. É a GS. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Eles já fizeram com o residir e fizeram com residente. Tu não pode dizer que o professor residia à Rua dos Ipês. Ele residia na Rua dos Ipês.
Então aqui é um erro gravíssimo. Aqui, ó. Pum. A lírica pós-moderna não é acessível a. Tá errado também. Aqui, ó. Eu sabia que estava errado. A segunda tem 3 erradas. Tá tranquilo. Ó. O projeto de que éramos favoráveis, não. É o projeto a que éramos favoráveis. Que quem é favorável a, mano. Tava errado aqui, ó. E aquele colega de trabalho ansiava ali. Não, é ansiava-o, angustiava-o. Já não aguentava mais tanta angústia, né? Angustiava-o. Aqui é OD. Ah, então aqui estava errado também. Ou seja, tudo errado. Beleza, vamos lá. Regência nominal está incorreta. Admiração por ele, ó. É daqui que eu falei, ó, porque essa questão é de prova, né? Eu só não botei aqui a origem, mas tá tranquilo, ó. Admiração por ele, tá certo. Contemporâneo de, tá certo. Grato por, é aquela história, grato a alguém por alguma coisa. Agora, acostumada não é por, acostumada é a ou com. Então você vê, tem uma outra, eu acho, que eles consideraram admiração por. Você vai ver aí. Ó, acostumado é a ou com. Ou seja, tá todo mundo no páreo. Aversão é a para por. Vê se não é gravar, ó. A para, ó. Uma rodou. Apto é a e para. A terceira é a e para. Para, por, esquece o de e a. Agora eu já sei que é a. E ansioso é para, de, por. Ou seja, é gravar, você tem que se dedicar. Nem que você tire um dia. Você fala, vou tirar um dia para gravar regência nominal. Vou ficar fazendo igual um maluco, igual um maluco. Entendeu? Olha lá, aversão, a para por. Tá todo mundo no cruzo. Compatível é só com. Então tá aqui. E este problema é análogo a. E aqui não poderia pensar em botar crase, porque o outro é masculino. Análogo a. Então a resposta é bola. Estamos acostumados. Acostumados é a ou com. Então, ó, com, esquece o de. Essa eu não entendi. Porque olha só, mulheres têm medo. Aí aqui, ó, e o medo é engraçado, porque se você olhar na gramática, cara, tu vai falar pra mim, pô, medo é D, né, Pota? Concordo, medo D. Só que tá escrito na gramática, medo A e D. Eu nunca vi uma questão com medo A, e nem ninguém falar. Eu sinto medo a você, eu sinto medo de você. Mas tá escrito lá, medo A barra D. Só para deixar claro, tá tranquilo. Mas aqui ele botou medo por, né? Aí é fogo. É preferível calar-se a. É preferível uma coisa a outra. Então a resposta era alfa. Mais uma, alternativa incorreta. Ó, o prejuízo causado pelos ensejos desse ano foi análogo ao prejuízo, análogo é a. Aí análogo ao prejuízo, tá certo. Ansiosos a emoções, tá vendo? É a Jéssica. Eles se amarram no ansioso. Ansioso é para depor. Ansioso é para depor, ó. Atencioso para com, tá certo? Atencioso é irmão gêmeo do indulgente. Atencioso com ou para com. Indulgente com ou para com. E solidário é só com, em nome de Deus. Então aqui estava bem errado. Ó, apto a ou para. Ó, ele me favoreceu. Capacidade de e para. Capacidade é igual capaz, de e para. Então aqui, ó, tá aqui. Ou seja, já sei que é aqui embaixo. Coerente com. E próximo a ou de. Aqui poderia ser tudo, tá? Próximo a e de. Esse aqui também, ó, não foi falado hoje, não tinha sido falado ainda, né? Próximo a e de. Então a resposta que eu tenho que marcar era D, ó. Vamos lá. Ó, ansioso para depor. Ó, ansioso para depor. Ó, beleza. Ó, de novo lá, tá vendo? Uma admiração por ela. Eu não entendo você procurar o livro e o livro não botar o por. Porque as duas questões que caíram essa história, eles botaram por. Eles botam lá, admiração a. Aí se você buscar na internet, você vai ver que a maioria fala admiração a e por, admiração a e por, admiração a e por. Tá? Só para frisar isso mesmo. Aqui, ó. Já matei, neném. Até porque a admiração com ela não é admiração por ela, né? Ah, e o capaz de e para, que não serviu para nada. Ó, quando eu falei que eu já matei, eu tinha que ter matado, porque a última todas servem.
Então, se a questão não morresse aqui, ia anular, porque capaz é de e para. Aí, a letra B. 197. Os termos destacados abaixo regem complemento introduzido pela preposição a, exceto, por princípio tem uma versão a, pode ser a para por. Tá vendo? Olha o que ele falou, os termos abaixo destacados regem complemento introduzido pela preposição a, exceto é o que não pode ser regido pela preposição a. Então a versão cabe o a, benéfico a saúde, benéfico ao organismo. Agora descontente é como, né? Descontente não cabe o a. E as próximas, a violência tende a aumentar nas cidades próximas às capitais, ou próximas das, porque próximas pode ser a ou d. A gente falou ainda há pouco. Aí apareceu a segunda vez, tá? Mas normalmente eles usam a, né? Próximo a. Aqui, quando eu falei para vocês do ansioso. Ansioso é para depor. Ansioso para depor. Aqui, não é a, nem é para com. Só pode ser o d, porque é para depor. Tá vendo? Aí caiu. Se você não gravou, cara, tu tem que estar pilhado na parada. Senão não vai passar, porque a quantidade de vagas é muito pequena, entendeu? Aí vai ficar só sonhando com a história. Ansiava pelo novo dia. Está ansiando por alguma coisa, né? Beleza. Essa é muito boa. Quanto à regência verbal ou nominal, assinale o segmento que completa corretamente a frase. Este é um lugar... Bom, aqui não era para ser de que muito ouvir elogiar, porque eu ouvi elogiar o lugar. Elogia, quem elogia alguém, não pede o de. Agora, olha como é que a resposta é a B. Este é um lugar, sua beleza me encanta. Este é um lugar, sua beleza. É só ler, mané. Agora, por que não é a C? Eu não posso falar este é um lugar, sua natureza eu sou fascinado. Eu sou fascinado por sua natureza. Você é fascinado por... Ah, tá. Então faltou um por. E aqui eu não posso dizer que este é um lugar porque sempre nos referimos. Este é um lugar a que sempre nos referimos. Porque quando a gente se refere a. Aí tu vai falar, pô, mas eu acertei essa. Que bom. E aqui mais uma vez. Eles gostam muito do ansioso. Tá vendo? A regência do ansioso está correta. Ansioso é o quê? Ansioso para depor. Só tinha aqui com para. Aqui ele botou ansiosos a. Ansiosa em, ansiosa a. Não, ansioso é para depor. Pronto, concluímos. Então a correta é C. Galera, quem assistiu até o fim, né, ao vídeo, se vocês gostaram, enche o comentário aí, vou pedir a vocês isso agora, entendeu? Dá o like, enche o comentário de elogio, entendeu? Porque tem gente também que só sabe criticar, tem gente que fica em silêncio, fica impressionado com o ser humano, cara. O ser humano vai lá, ele vê um erro, ele vai lá e pum, catuca e fala. Mas ele é incapaz de falar, pô, a aula tá maneiro, o troço tá maneiro. Porque olha aqui, 200. Entendeu? Então tu imagina, preparar isso tudo, gravar isso tudo, entendeu? Por isso que eu fico olhando os canais aí, eu fico olhando, eu tô entregando tudo nas mãos de Deus, porque eu sei que eu vou morrer, mas vai ficar isso tudo aí, e as pessoas vão acabar descobrindo esse canal, elas vão acabar conhecendo o meu trabalho, porque tem gente que coloca na internet, aula completa de vírgula, 14 minutos, vocês vão ver a aula de vírgula, ela vai chegar, não tem como dar uma aula completa de vírgula em 14 minutos, é impossível você fazer isso, entendeu? Mas Deus está vendo tudo. Um forte abraço e até a próxima.